Olá! Neste vídeo falaremos sobre conjuntos quase irredundantes. Então, o objetivo desse vídeo é estudar uma versão fraca da noção de conjunto irredundante, que é o que eu estou chamando de conjunto quase irredundante. E por fim, provar que é consistente com o ZFC que toda cesta álgebra dispersa não separável possui um conjunto quase irredundante não enumerável. Então vamos começar. Começamos com a definição. Primeiramente, vamos reescrever a definição de conjunto irredundante de uma forma um pouco diferente. Então, dada uma família de elementos autoadjuntos, eu digo que essa família aqui ela é um conjunto irredundante se e somente se, para todo alfa menor que kappa, o elemento a alfa não pertence ao fecho desse conjunto, que é o conjunto formado pelas combinações lineares de produto dos elementos a, beta e j, onde, claro, os beta e j são diferentes de alfa e os lambda i são escalares. Isso é um modo equivalente de escrever o que é a propriedade de um conjunto C irredundante. Com essa definição de conjunto irredundante dessa forma, fica fácil entender a definição de conjunto quase irredundante. Então, eu digo que uma família de elementos autoadjuntos ela é quase redundante se, para todo alfa menor que kappa, o elemento a alfa não pertence ao fecho desse conjunto, que é formado por todas as combinações lineares de produtos finitos de a, beta e j, onde o beta e j é diferente de alfa. Então, por enquanto, as duas definições são parecidas. O que vai mudar é justamente essa condição em relação aos escalares. Aqui, os escalares são quaisquer, e aqui eu vou me impor uma condição adicional. E essa condição é que a somatória dos módulos dos lambda i é sempre menor ou igual a 1, onde os lambda i são os elementos que aparecem aqui. Então, um conjunto quase irredundante, a definição ela é muito parecida com a definição de conjunto irredundante, com a diferença que eu faço essa restrição em relação aos escalares. Então, dessa semelhança, é fácil concluir que se eu tiver um conjunto que ele é irredundante, isso vai implicar que ele é um conjunto quase irredundante. Então, sempre vale essa implicação. Mas, por outro lado, a volta não vale. Ou seja, quase irredundante não necessariamente vai implicar que ele é irredundante. Então, para ver um exemplo simples, eu considero A como as matrizes de ordem 2. E nessa álgebra eu considero P1 a projeção na primeira coordenada e P2 a projeção na segunda coordenada. Então, é fácil ver que o conjunto formado pelo P1, P2 e pela identidade, ele é um conjunto quase redundante. Mas, claramente não é irredundante, porque basta ver que a identidade é justamente a soma do P1 mais o P2. Então esse é um exemplo bem simples, mostrando que quase redundante não implica irredundante. O que vamos fazer agora é partir para a prova do resultado que diz que toda cesta álgebra dispersa não separável admite um conjunto quase redundante. Para isso precisamos de alguns resultados, alguns lemas. Então começamos com o primeiro lema. Então primeiro eu tenho A uma cesta álgebra unital. E suponha que eu tenho elementos A1, A2, AN, que são elementos autoadjuntos, tais que eles estão sempre entre o 0 e 1, e tal de AI é sempre menor que epsilon, onde tal é um funcional positivo. Então, nesse caso, eu tenho que o tal calculado no produto de A1, A2, AN é sempre menor ou igual à raiz de epsilon. Então, eu tenho elementos autoadjuntos A1 até AN, esses elementos estão sempre entre 0 e 1, e o tal calculado em cada um deles é menor que epsilon. Então, quando eu calcular o tal no produto de todos eles, isso dá menor ou igual à raiz de epsilon. E a prova é baseada em duas desigualdades. Primeiro, essa desigualdade, tal de b estrela a ao quadrado é menor ou igual a tal de a estrela a, multiplicado pelo tal de b estrela b. E a segunda desigualdade é essa, que tal de b estrela a ab
é menor ou igual a norma do A estrela A multiplicado por tal de B estrela B. E aqui é o desenvolvimento. Então eu uso repetidamente a desigualdade 1 e 2 para obter que o tal de A1 a 2 ao quadrado é menor ou igual a epsilon. Vamos ao próximo lema. Então esse próximo lema, agora eu tenho uma cistela álgebra que ela é dispersa e unital. E é um lema basicamente sobre um sistema de vizinhanças na topologia fraxtela para funcionais positivos. Então eu considero tal um estado puro. E aqui eu estou supondo o estado puro com a topologia fraxtela. Então eu tenho um estado puro. E aí o lema diz que os conjuntos da forma U de P epsilon, que é formado por todos os estados puros, tal que o estado puro calculado no P é maior do que 1 menos epsilon, onde o epsilon é maior que zero e o P pertencente a é uma projeção satisfazendo que o tal de P é igual a 1. Então todos os conjuntos dessa forma formam um sistema de vizinhanças abertas de tal. Sistema de vizinhanças abertas no sentido da topologia fraxtela no conjunto formado por todos os estados puros. Então é um lema que determina como são as vizinhanças, um sistema de vizinhanças abertas para os estados puros. Eu não farei o esboço da prova aqui, mas a prova pode ser encontrada na minha tese. Vamos agora para o próximo lema, que é um lema muito importante, que diz que se eu tiver uma cestela álgebra dispersa e unital, tal que os estados puros de A possuem um conjunto discreto não enumerável, então a cestela álgebra A possui um conjunto quase redundante não enumerável. Antes de fazer a prova desse lema, eu queria fazer um comentário. No caso comutativo, ou seja, no caso de uma cestela álgebra da forma C de K, se o K possui um conjunto discreto não enumerável, usando o lema de Urysohn, é fácil construir um conjunto redundante não enumerável para C de K. No caso não comutativo, como eu não tenho uma versão tão geral do lema de Urysohn para cestelas álgebras não comutativas, eu não consigo obter um resultado tão forte quanto esse. O resultado seria que toda cestela álgebra, tal que os estados puros possuem um conjunto discreto não enumerável, admite um conjunto redundante não enumerável. Mas o que eu consigo obter é uma aproximação que é justamente esse lema. Vamos então para o esboço da prova. Então, suponha que essa família está alfa menor que ômega 1, é um conjunto discreto de estados puros. Então, podemos assumir que existem projeções P alfa e um delta maior que zero, tal que o tal alfa de P alfa igual a 1 e o tal alfa de P beta é menor do que 1 menos delta para alfa diferente de beta. E essa suposição aqui segue do lema anterior sobre o sistema de vizinhança para estados puros. Então, dado uma família discreta de estados puros, eu consigo essas projeções, esse delta maior que zero, satisfazendo essa propriedade. E o que vamos mostrar é que essa família de projeção é quase redundante. Vamos supor que essa família não é quase redundante e vamos chegar a uma contradição. Então suponha que esse conjunto não é quase redundante. Então se ele não é quase redundante, vai existir um P alfa, tal que o P alfa vai pertencer ao fecho desse conjunto, por definição. Então considere um epsilon maior que zero, satisfazendo essa desigualdade. E também considere um elemento desse conjunto, tal que a distância do P alfa ao A é menor do que o epsilon. Então, como estou supondo que o P alfa pertence a esse conjunto, dado qualquer epsilon maior que zero, existe um elemento desse conjunto, que estou denotando por A, tal que a distância desse elemento ao P alfa é menor do que epsilon. Então, dessa desigualdade aqui segue, em particular, que o módulo de tal alfa calculado em P alfa menos A é menor do que epsilon. Concluímos, portanto, essa desigualdade. Agora, por outro lado, calcular o tal alfa no A, então é igual ao tal alfa calculado na expressão do A. Isso vai ser igual a isso, que é menor ou igual a isso, e isso é menor ou igual a isso,
onde que daqui para cá eu usei um dos lemas anteriores. E agora aqui que é a importância do somatório de igual a 1 aí, da norma de lambda i ser menor ou igual a 1. Porque daqui eu consigo passar para cá. Na verdade aqui é uma desigualdade. Então eu consigo concluir que o tá alfa de A é menor ou igual a raiz de 1 menos delta. Bom, mas se o tá alfa de A é menor ou igual a raiz de 1 menos delta, eu posso calcular agora o tá alfa de P alfa menos A. Então isso é igual, tá alfa de P alfa é igual a 1 menos tá alfa de A. Isso é maior ou igual que 1 menos a norma de tá alfa de A. E agora aqui eu uso essa desigualdade, que o tá alfa de A é menor ou igual a raiz de 1 menos delta. Então aqui eu vou ter que esse elemento é maior do que 1 menos raiz de 1 menos delta. E isso é maior do que o epsilon. Então aqui a gente chega à contradição, que por um lado tá alfa de P alfa menos A é menor do que epsilon. Mas aqui chegamos à conclusão que o tá alfa de PA menos A é maior do que epsilon. Então isso é uma contradição, e a contradição surgiu do fato de assumir que essas posições P alfa não eram quase redundantes. E isso conclui a prova. Então provamos que toda cesta de álgebra dispersa, tal que o estado puro possui um conjunto discreto não enumerável, essa cesta de álgebra vai possuir um conjunto quase redundante não enumerável. Com o auxílio desse resultado, podemos provar o seguinte. Podemos provar que é consistente com o ZFC que toda cesta de álgebra não separável e dispersa possui um conjunto quase redundante não enumerável. Então vamos fazer a ideia da prova. Então a ideia da prova, usamos o fato de que o Prophet-Forcing implica a não existência de S-espaços. Então, um S-espaço quer dizer um hereditariamente separável e não hereditariamente Lindorff. Agora, a sequência de Cantor-Bendix de uma cesta de álgebra não separável e dispersa induz um subespaço de estados puros que não é hereditariamente Lindorff. Então, assumindo o Prophet-Forcing, como não existe esse espaço, e como eu tenho um subespaço de estados puros que não é hereditariamente Lindorff, então ele também não pode ser hereditariamente separável. E aí o que eu obtenho é um subespaço discreto não enumerável de estados puros. E agora eu usando o teorema anterior, posso concluir que se tenho um subespaço discreto não enumerável de estados puros, então eu consigo encontrar um conjunto quase redundante não enumerável para A. Isso conclui a prova desse resultado. Para finalizar o vídeo, vamos para a referência. Então, principalmente essa referência 3, que esse resultado foi provado por Todashevich e foi provado nesse artigo. Bom, com isso conclui esse vídeo. Obrigado.